pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, no canal dos Bertotti. É um prazer receber sempre vocês aqui, que bom que vocês estão gostando dos vídeos, comentando, e a gente já pede para dar um like aqui já de cara, assim, para começar o vídeo. Qual é o tema de hoje? Hoje a gente vai falar sobre o medo de empreender, o medo que nós vivemos, como a gente lidou com isso. E se você tem medo de empreender, você tem um negócio, você tem uma ideia, você tem um sonho, mas você, de repente, tem alguma coisa fixa, de repente você tá no CLT, ou você tem medo pelas questões de custos, os riscos. Largar o certo pro duvidoso, né? Exato. Então a gente vai falar disso porque muitos de vocês que estão aqui com a gente, inclusive eu quero saber disso. Vocês têm medo, tiveram medo em algum momento de arriscar, de botar o seu dinheiro? Será que volta esse dinheiro? Será que vai dar lucro? Será que isso vai dar? Nós começamos no CLT, eu comecei em 2003, me formei na faculdade e lá fui eu trabalhar com 23 anos de idade. A Fábio em 2004, né? 4. Você se formou em 2004, começou em 2005. Exatamente, no início de 2005, e eu já fui logo CLT em 2 empregos, ou seja, já tava ali o sinal de que eu não faria uma única coisa. Eu era funcionária de uma rádio em Florianópolis. E trabalhava no SBT na TV. Trabalhava na TV ao mesmo tempo, e ainda fui pro jornal, só que depois por questões de convicções religiosas eu não permaneci no jornal, mas eu tive 3 empregos por um mês ali, ó. Tudo CLT. Exatamente. E aí, mas a gente tinha muita vontade de fazer, a gente estava nos 20, né? E a gente Energia, dormia bem, tinha filho. Exato. Hoje estamos dois aqui de óculos, olha só que maneira. Bom, a gente tinha muita vontade de fazer, de crescer, desenvolver, cheio de energia, muita coisa borbulhando na cabeça pra gente fazer. E a Fábio, depois de um tempo, eu não sei exatamente quanto, mas acho que uns 2 anos depois começou a fazer vídeos, né? Eu mesmo contratei você pra fazer vídeo. Tinha uma coisa muito forte na gente, eu principalmente. Eu sempre tive dificuldade de economizar. Não é que eu não economizo, tá? Não é que, precisamos apertar o cinto, vamos apertar o cinto. Tem um plano, mas eu sempre pensava assim, eu quero tal coisa. Ao invés de me restringir, como é que eu faço mais dinheiro? A minha cabeça sempre funcionou um pouco assim, da renda extra. Então, assim, queríamos viajar, naquela época a gente queria viajar pra Argentina, pra Patagônia, e fomos. Só que o nosso salário fixo é isso, vamos supor, R$2.000 cada um. Só tem 4 mil. Pra gente viajar esse ano, tá, mas e se a gente fizesse mais dinheiro? A minha cabeça sempre funcionou assim. A viagem é o extra que a gente consegue fazer durante o ano. É isso. Então, esse extra vem na forma de você organizar seus freelas. Eu comecei a fazer freela com a mesma profissão, tá? Então, eu era repórter de TV e de rádio, apresentadora de rádio também, e eu comecei a fazer reportagens freelance. Então, clientes que queriam uma história, uma reportagem institucional para sua empresa, eu fazia esses freelancers. Então, eu comecei a fazer freela na mesma área. Mas já fiz freela em área que depois eu vi potencial. Por exemplo, quando eu comecei a fazer roteiros, eu percebi que se eu melhorasse o nível dos roteiros, eu podia subir o meu preço. Então, vamos supor, eu não lembro os valores da época, que isso faz 20 anos, tá? Mas eu lembro que, por exemplo... Parece que não, mas faz. Faz 20 anos. A gente mudou para Curitiba e daí eu percebi que se eu criasse roteiros melhores, se eu agregasse narrativa, né? Fosse diferente do que a galera, vamos supor que todo mundo ali da minha galera tava cobrando R$1.000. Eu podia cobrar 2. Aí eu fui fazer uma pós em cinema na PUC do Paraná, fazer uma pós para aprender a melhorar a questão de narrativa para vídeo, storytelling, porque eu percebi que quando eu adicionava o storytelling com mais base, eu podia cobrar mais no mesmo produto. E não só isso, o teu roteiro ficava melhor, era perceptível. Mas por isso eu podia cobrar mais. Exatamente. Então eu comecei a ver outros negócios. Ainda estava dentro da minha área de comunicação. Sabe aquela pessoa assim, ó, que tá trabalhando numa confecção, aí marca aquele, não tem aquele, como que chama aquele negócio que a gente faz impressão em camiseta? Esqueci o nome. Stamp, alguma coisa. Não, stamp é no livro que a gente fala, mas na camiseta a gente mas fala outra coisa. Mas acho que é igual também. Mas enfim, vocês sabem o que é, né? Aí pensa, cara, isso aqui, se eu aperfeiçoar essa técnica, eu posso ir migrando pra cá. Fui eu. Eu comecei a fazer reportagem na TV, era apresentadora de TV, mas eu percebi que eu podia ser a minha marca. Eu podia ser essa grife de pessoa que conta bem uma história. Eu não podia fazer nada extra, né? O meu contrato, eu trabalhava como pastor da Igreja Adventista, por mais que eu trabalhava no departamento de vendas, mas o meu contrato, eu não podia fazer nada extra, não podia ganhar, fazer alguma coisa além disso e emitir uma nota fiscal, por exemplo. Mas em 2009, se eu não estou enganado, a gente já tinha crescido, se desenvolvido, aprendido muita coisa, a gente começou
eu e alguns amigos começamos a incentivar a Fábio a escrever livro. Né? Porque ela falava muito bem, ela escrevia já para várias revistas, principalmente a revista Vida e Saúde, lembra? Uma revista de saúde. Eu sempre tive o sonho de escrever, mas eu sempre tive medo. Eu sou filha mais velha, ele é filho caçula. Isso fala muito sobre as nossas habilidades e... Um é mais pé no chão, o outro é mais aventureiro, é isso que ela quer dizer. O outro é mais aventureiro. Então o Bertotti sempre tinha que... Cara, vamos ver o que dá. Vamos lá, vamos fazer. Só que eu tinha aquela coisa, e se não der? Então, por exemplo, livros, naquela época, quando eu comecei a escrever livros, faz 15 anos, se você não era contratado por uma editora e estava garantido ali, você precisava investir no seu livro. E eu tinha na minha cabeça que eu queria investir. O retorno é maior, só que o risco é todo seu. Só que investir significava botar uma quantidade absurda no começo, sem saber se viria. E eu tinha medo disso aí, desse investimento inicial. Só que o meu trabalho na igreja era vender livros. Eu vendia livro todos os dias, né? A gente tem a editora, e a editora, enfim, tem todo um processo para vender os livros. Então, o meu trabalho era todo dia inventar maneiras técnicas de distribuir livros. E eu paguei minha faculdade assim, vocês já sabem, já contou histórias aqui. E aí eu falava, Fábio, você vai vender bem, vai ser bom, vai ser isso. Tem público, as pessoas estão pedindo. Eu tinha 5 mil amigos no Facebook, na época que não era aberto o Facebook, não era página. Lembra que era de amigos naquela época? Eu tinha 5 mil pessoas ali, então existia uma audiência. Eu escrevia ali, eu tinha blog. Mas escrevia para revista, o povo já gostava dos seus textos. Eu sabia que eu escrevia bem. Mas aí um dia a gente ficou na cabeça dela, não, você tem que escrever, você tem que escrever, você tem que escrever. Aí ela pensava nos livros que não tinha nada a ver, de sempre vendas. Muito cult, gente. Era muito afago do ego, assim, sabe? Exato, quero escrever, demonstrar o quanto eu sei escrever, mas não era isso que as pessoas estavam precisando, estavam querendo. Até que a gente chegou num denominador aí, escolhemos algo que... E foi muito interessante isso, porque olha, de novo, né? A sua vontade, o seu desejo interno e a cabeça de vendas do Bertotti. O Bertotti disse uma coisa nessa época que foi, faça um livro para ajudar alguém. E na minha cabeça, eu queria fazer um livro pra mim. Mostrar o meu conhecimento. Não é só mostrar, mas me satisfazer, sabe? Então eu sempre gostei de literatura, eu gostava de grandes autores, da norma culta e tudo isso. Mas as pessoas estão precisando de coisas. As pessoas estão precisando de ajuda. E eu tinha tanto a técnica para escrever, quanto o conhecimento para poder ajudar. E essa chavinha virou pra gente. Então, algumas lições até aqui, gente, pra gente pontuar. Primeiro, ter medo de empreender é normal. Porque você é o medo do novo, né? Do desconhecido. Porque você tem algo aqui concreto que te paga a comida, que te dá a base. E você largar isso aqui para ir arriscar, muita gente já fez isso e se deu muito mal. Porque não é simples, mesmo pode dar errado. No Brasil, inclusive, as estatísticas mostram aí que mais de 80% das empresas fecham nos 2 primeiros anos. Pode dar errado. Se pode, mesmo que seja 1%, pode ser bem você esse 1%. Então pode dar errado. Então é normal ter medo. A segunda coisa, dá para continuar no CLT e começar a empreender no tempo vago, na noite. Claro, vai dar mais trabalho, vai. Você vai ter que abrir mão de coisas. De alguma coisa, de tempo, exato, e tal. Por outras coisas. Mas no meu ponto de vista, esse é o melhor caminho para você começar. Não larga o CLT, não abandona tudo e sai arriscando. Mas eu vou fazer o acerto e vou ter 45 mil, dá para viver X. Mas para quê? Começa devagarinho, você vai vender camiseta. Começa a vender no teu tempo extra, à noite, vender bolo. Que eu vou fazer isso ainda. Ou já contei pra vocês que eu vou abrir um café. Já contei pra vocês. O dia que vocês me virem fazendo propaganda de uma cafeteria dessas, tipo bistrozinho, assim, que você come, lê um livro, tá? Você pensa, gente, não deu nada certo na vida dela pra fazer isso. Não. O dia que vocês me virem fazendo isso é porque deu certo. É o meu sonho realizado. Eu não deixo, por enquanto. Ele não deixa eu fazer isso, mas é o meu sonho, tá, gente? Ter um lugar desse. Mas então, assim, ó, o ideal, no nosso ponto de vista aqui, que foi a nossa maneira de começar a empreender, é não largar o CLT, é você começar e caprichar, fazer bem feito, se dedicar à noite, fim de semana, no feriado. O CLT é um lugar seguro para você ir aperfeiçoando as suas habilidades até que você tenha condições de alçar voo sozinho. E lembrando que é seguro nesse jeito de pensar. Hoje a gente pensa diferente. A gente pensa que
o empreendedorismo é mais seguro que o CLT. Porque o CLT você tá à mercê da vontade do chefe. Ele pode... O chefe olhou pra você, não tô afim de você hoje, vai demitido. Que segurança que você tem? Exato. Tem, né? Tipo, 4 meses de seguro-desemprego. Isso tem alguma coisa assim que... tem isso aí. Dessa forma de pensar é um pouco seguro, mas o empreendedorismo tem a sua segurança. Mas nós acreditamos que fazer essa transição com calma é a melhor. E a terceira coisa que a Fabi lembrou bem aqui. Quando você vai empreender, você tem que pensar em algo que ajude as pessoas. Se não vai funcionar. O que as pessoas estão precisando? Tem uma série que a gente assistiu chamado... Como é que é o nome daquela série que o cara prova que o sonho americano é ter uma empresa de $1 milhão avaliada e ele consegue... How to Get a Million. É como se... Não sei em português. Mas How to Get a Million. Pesquisa aí, é um cara que ele é bilionário e ele se esconde, né? Vai para um local que ninguém conhece ele com apenas $100 e em 3 meses ele vai provar que é possível fazer uma empresa valer $1 milhão, né? No nosso caso, aí, 6 milhões de reais. Essa é a avaliação da empresa dele depois de 3 meses. Não vou contar se ele conseguiu ou não, porque é muito interessante. Mas como ele chega nos caminhos é muito interessante, porque é a mentalidade de empreender. E deixa eu falar uma Deixa eu só concluir, amor, porque eu puxei esse assunto, porque eu queria dizer o seguinte: a primeira coisa que você tem que pensar é algo que vai ser benefício para as pessoas que têm que comprar, que vão comprar de você. Se você não pensar assim, vai ser difícil vender. Igual a Fábio, né? Eu quero fazer um livro para me satisfazer. É lindo, mas não vai te dar dinheiro. Mas eu quero fazer o bolo X para vender. Só eu gosto. Não, você tem que fazer o bolo que todo mundo gosta. É aquele caseiro simples. Então, aquele caseiro simples. Entendeu? Você tem que pensar assim, o que... e na série, ele fazia da seguinte maneira. Ele ia na internet pesquisar o que as pessoas queriam comprar. Lá nos Estados Unidos tinha uma página que as pessoas colocavam assim, quero comprar um caminhão, um pneu de trator. Aquele trator, pneu grandão. Aí ele olhava, tem pessoas querendo comprar pneu de trator, tem pessoas querendo comprar isso. Aí ele sabia o que as pessoas estavam querendo comprar e aí ele ia no ferro velho, ele ia nos lugares que poderiam jogar um pneu de trator fora para encontrar um pneu de trator. Quando ele encontrava o pneu de trator, ele ligava para a pessoa, Vini, tudo bem? Como é que você tá? Eu vi que você tá querendo comprar um pneu de trator, eu tenho. Claro, ele ia lá e fazia negócio. Detalhe, antes de fazer dinheiro grande, você começa a fazer mais esforço físico. Depois você faz mais trabalho intelectual. Você precisa ter isso bem claro na sua cabeça. Quando você está começando a fazer o seu dinheiro, é mais ralado. Quando você já tem um montante, você paga para que o ralado seja feito por outra pessoa e você consegue fazer trabalhos com menos esforço físico. Você delega algumas coisas para acelerar e você fica na estratégia, fica pensando, fica conversando com o cliente, fica fazendo aquilo que acelera o teu negócio. Então, acho que para começar aqui, essas 3 lições são muito importantes, tá? E a última é buscar o que os clientes realmente querem. Foi aí que a gente chegou. Quando eu tava nessa, eu acho que dá pra fazer, super insegura, porque quanto que custa imprimir e tal. Aí a gente tava numa discussão de mulheres da igreja e uma série de discussões, assim, bem básicas pra mim. E eu pensei, gente, e elas falando disso, mas não tem nenhum livro que fala disso. Poxa, o que pensariam disso? E eu falei, tá aí, eu vou fazer um livro para aquelas mulheres. Eu visualizei os meus clientes ideais, as minhas leitoras ideais. Voltei para casa e falei, vou fazer um livro para ajudar as mulheres a entenderem o conceito de submissão na Bíblia, os conceitos de relacionamento. Um livro que ajude a mulher a se colocar nesse lugar. Visando esse público, mulheres cristãs, tá? Isso faz 15 anos. E daí foi super interessante, né? Fiz o livro, só que daí a gente pegou os nossos 13º, abono e férias e tal. Imprimimos. E imprimimos o livro. E o desespero. Eis que chega na minha garagem um caminhão. 3 mil, não foi? Não, 3 mil foi o que a gente vendeu. Foram 7.500 livros. É verdade. Porque pela questão de gráfica é o seguinte, com a escala fica mais barato o preço unitário. Só que daí é muito dinheiro. E eu olhei pro Bertotti e falei, meu Deus, o que vamos fazer com 7.500 livros? Peguei um deles e fui mostrar para uma pessoa que potencialmente podia gostar. Ela estava prestes a organizar um evento com 3.500 mulheres e ela precisava de um livro. E ela amou o livro e ela virou e falou assim, eu quero 3.500 dele. Então metade saiu na semana que chegou. Eu falei, uai, tem potencial. Então agora eu preciso aprender a vender o meu produto, o meu serviço, que eu também não sabia vender. Gente, as pessoas chegavam, você lembra que a gente estava subindo aqui? Foi aqui onde a gente mora hoje, tá? Há 15 anos, mas aqui. A pessoa falou assim,
Nossa, fiquei sabendo, porque eu falei, né? Tava escrevendo um livro, fui mostrando o processo pros seguidores e tudo mais. E daí eu tava com um livro impresso, que tinha acabado de chegar, fazia 2 dias. E a pessoa falou assim, ai, que legal, eu quero muito seu livro. Eu tinha vergonha de vender. Eu falei, toma, pega aqui. Porque eu tinha vergonha de vender o meu serviço, uma vez que não estava habituada a fazer isso. O empreendedor tem muito essa questão de precificar, de dizer quanto é. Mas você lembra que foi muito trabalho de porta em porta, né? Muito. Ela ligava, falava com a pessoa que podia comprar mais de um, porque daí fazia, né? Por exemplo, essa mulher que comprou 3.500, que foi uma grande bênção, uma grande sorte, mas depois ela ligou para outras mulheres com capacidade de comprar vários e ligava e fazia e tal. Só para vocês terem uma ideia, até hoje a gente vendeu mais de 100 mil cópias desse livro, sabe? Então assim, mas tudo começou com esse planejamento que a gente contou pra vocês, um pouco de ousadia, né? Porque não tem como você vir... Tem que dar um pezinho ali e falar, cara, vou ter que pagar pra ver isso aqui por um tempo. Então a gente jogou o nosso 13º, o nosso dinheiro que tinha guardadinho ali, meio que semeou, jogou fora e graças a Deus foi voltando. Aí vai dando coragem, porque quando você começa a vender o bolo, as pessoas compram e pedem mais, o livro no nosso caso... E você vai entendendo o fluxo, porque, por exemplo, a gente tinha... A gente vai falar de... Vocês têm interesse em crescer no digital, gente? Coloca aqui, porque a gente tem uma experiência muito legal pra falar sobre isso também, mas não sei se vocês querem, né? Que a gente fala de família, a gente fala de negócio, a gente fala de desenvolvimento pessoal, a gente quer contar a nossa experiência para vocês aprenderem com a gente, para vocês poderem crescer também, né? Mas essa mentalidade do desafio, ela vem ancorada na perspicácia, na observação. Estar observando alguns dados, sabe? A Bíblia tem um texto muito interessante que eu demorei para entender o sentido, que é lança seu pão sobre as águas e depois de muitos dias o verás. Eu sempre achei esquisito isso, mas aí eu descobri que lançar o pão era lançar o trigo, o grão. E por que o pão? Porque ele viraria pão se você não jogasse ele sobre as águas. Você podia moer agora e fazer o seu pão e comer e tá garantido. Mas quando você pega uma parte disso e você joga nas águas, aquela terra toda molhada, e você paga para ver se vai brotar, você pode ter muito mais pão depois, porque vai nascer novos pés de trigo. Então, em algum momento, você vai precisar... Eu tenho coragem para jogar o pão sobre as águas? Porque no final das contas, no final do dia, é sobre o quanto você tem culhão de botar o trigo na água. Agora deixa eu contar uma coisa pra vocês. A gente já morou em 5 países. A gente morou no Brasil, na Inglaterra, na Suíça, na Itália e na Espanha. De todos esses países, sem dúvida nenhuma, o melhor país para empreender é o Brasil. O Brasil, ele tem tudo para ser feito. Nós estamos num momento que a gente tem tudo. A gente não está estruturado o nosso país e vai levar muitos anos. A nossa geração não vai ver um país estruturado como a Suíça, como a Espanha, como a própria Itália, como a própria Inglaterra. Não. Lá eles têm muita estrutura já pronta, leis, tudo organizado. Então você chegar lá e querer ser um cortador de grama, tem uma série de burocracias para você cumprir. Aqui no Brasil, não. Se você quiser empreender, é o melhor local. Se você quiser ganhar dinheiro, você pode ficar rico montando uma empresa de cortar grama. Gente, a Casa de Bolos, vocês sabem a história da Casa de Bolos? Ela começou a fazer bolos com 60 anos. Ano passado o faturamento foi de 64 milhões de reais, franquia por todo o Brasil. Bolo caseiro. Então, gente, se você fizer bem feito, se você se destacar, ser alguém que está fazendo melhor do que os outros estão fazendo, você vai roubar, entre aspas, os clientes, os que estão fazendo de forma mediana. Você vai conquistar. Você vai conquistar, exato. E aí vai vir tudo pra você. Porque no Brasil é assim. Então, assim, é o melhor solo para você plantar, para você ser empreendedor. Então pense no que você faz bem feito. Ah, mas eu não sei o que eu faço bem feito. Comece a estudar alguma coisa agora. Dentro de um ano, você vai estar sabendo fazer muito bem feito. Nós também temos uma grande dificuldade de sair do mediano aqui no Brasil. Porque a gente não estuda, a gente não se aperfeiçoa. A gente acredita que, assim tá bom. A gente não investe em conhecimento. A gente acha que conhecimento é um negócio meio etéreo, assim, que aparece do nada. Falando em conhecimento, se você quiser aprender com a gente, se você quiser fazer uma mentoria e posicionar o seu negócio, Fábio, quero ir pro digital, eu já tenho um negócio, eu já tenho uma carreira, e eu quero me posicionar no digital. Nós temos uma mentoria para você, nós dois e a nossa equipe, ajudando você a colocar o seu negócio no digital para escalar, para ganhar seguidores, autoridade e dinheiro. Esse é o objetivo, é que a gente quer que você ganhe o seguidor certo, que compre de você e que vá fazer o seu negócio deslanchar. Então, falando inclusive nisso, quantas
Quantos estudos você pagou? Quantos cursos você pagou no último ano? Investir no seu aprendizado é esse jogar o pão sobre as águas. Cara, eu vou investir isso aqui para poder retornar conhecimento. Então, inclusive, se você tem interesse, eu vou deixar o telefone aqui da nossa assessoria. Você vai falar com o departamento comercial, vai agendar, porque não é todo mundo que pode entrar na mentoria. Por que não é todo mundo? Porque nem todo mundo está pronto para trabalhar. A nossa mentoria é um acelerador do seu trabalho, do seu projeto, do seu dinheiro. Então, tem gente que vai falar, que eu não sei. Então, não dá, irmão. Não é que a gente está rejeitando clientes. Olha bem pra nossa cara. A gente não rejeita clientes, mas a gente escolhe os clientes que estão prontos para deslanchar. E pensando no seu bem, porque Exatamente. Às vezes você vai vir, vai pagar e não vai funcionar para você nesse momento. Então a gente vai fazer uma triagem. A gente vai dizer para você, nesse momento é melhor você comprar esse livro, você fazer esse curso, você seguir nessa linha e depois volta aqui para fazer a mentoria, porque a gente quer pegar e acelerar, fazer você voar e você tem que ter um mínimo necessário aí para que isso aconteça. Mas, gente, empreender no Brasil, a nossa história, o nosso jeito de pensar é que é muito bom, é super válido, dá dinheiro, a gente consegue fazer, tem que seguir alguns passos, tem. Mas, gente, 1 ano, 2 anos, 3 anos, passa muito rápido. Se você dedicar 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai estar ganhando 3, 4, 5, 10 vezes mais do que você ganha hoje, tendo o teu negócio, tendo a sua... podendo escolher os horários. Hoje de manhã eu vou ficar com a minha flexibilidade, essa palavra que estava querendo. Você é flexível nos seus horários, você pode sonhar, você tem o seu negócio. Então, comece a estudar realmente o que você sabe, comece a praticar isso, comece a ser um empreendedor silencioso por aí na sua vizinhança, que você vai ver que o dinheiro vai vir e você vai se tornar um grande empreendedor aí no futuro, em médio, a longo prazo. Espero que esse vídeo tenha ajudado você, esse foi o nosso intuito. Se sim, conta aqui que insights você tirou. Quero saber também que dicas você dá pra gente de temas para os próximos vídeos. Coloca nos comentários que eu quero ver. Um beijo enorme e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.